Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à 33ª aula ao vivo, a nossa 33ª, nossa live número 33. Essa aula ao vivo que a gente vai falar sobre corretoras de valores, sobre investimentos através de corretoras de valores, será que é seguro, será que não? A gente vai falar sobre vantagens, desvantagens, como que eu faço para abrir uma conta em corretora, qual o nível de segurança, eu tenho algum tipo de garantia se der algum problema. Eu me comprometo a essa aula ser a aula mais completa sobre corretoras do YouTube. Então vamos colocar justamente para quebrar aí, certo? E antes de eu começar a entrar nesse assunto, eu quero só te alertar de uma coisa. Hoje é dia 1º de outubro de 2019 e nessa semana está rolando a websérie do Investidor Sempre em Alta, certo? Que é um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu abro o jogo e mostro todo o meu método de investimentos. A primeira aula já foi pro ar ontem, dia 30 de setembro. A segunda aula vai pro ar amanhã, no dia 2 de outubro. A terceira aula vai na sexta-feira, dia 4, dia 6 já sai tudo do ar. Justamente porque eu falo muitas coisas que incomodam muitas pessoas e por causa disso eu realmente vou tirar do ar no domingo às 23 horas e 59 minutos. Então se tu ainda não te inscreveu para participar, aqui embaixo tem um link, clica lá e participa para tu realmente conhecer. Eu estou abrindo o jogo, o que eu só mostrava antes para os meus alunos e ensinava para eles, eu estou abrindo de forma totalmente gratuita para essas pessoas que se interessarem e realmente quiserem aprender a como fazem para conseguir investir o seu dinheiro e ter ganhos explosivos sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho e justamente dedicando apenas 30 minutos por mês para isso, certo? Amanhã já tem o vídeo 2 saindo às 8 horas da manhã e para isso tem que ter assistido o vídeo 1, senão tu não vai entender nada. É um negócio sequencial em que a gente realmente precisa de escutar um para depois ir para o outro. Então, recado dado, aqui embaixo está o link, aproveita se tu estiver assistindo isso depois do dia 6 de outubro, já não vale mais, não adianta, porque já terminou essa websérie, certo? E se tu for das antigas, ou seja, se tu já assistiu a pelo menos uma aula minha, seja uma gravação, seja ao vivo, o que eu peço para tu fazer agora? Porque se tu voltou é porque tu gostou do meu conteúdo, certo? Então eu peço para ti que já me assistiu, aqui embaixo clicar no gostei, já compartilhar com as pessoas que tu sabe que tem interesse em investir o seu dinheiro, que investem seu dinheiro e tem dúvidas sobre investir por meio de corretoras, sobre investir por meio do banco, qual o nível de segurança, quais as garantias. Então já pega e compartilha para essa galera. Agora, se tu é novato, se tu é novata, ou seja, o que é novato, o que é novata, Vinícius? Novato ou novata é se tu é uma pessoa que realmente está vindo aqui assistir a primeira aula minha. Seja essa aula se estiver assistindo ao vivo, seja essa aula se estiver assistindo a gravação dela depois. Se tu é novato ou se tu é novato, o que eu peço para tu fazer? Não clica no gostei agora. Pode compartilhar? Pode, mas não clica no gostei. Eu quero que tu assista toda essa aula e depois sim, se isso fizer sentido para ti, se isso te ajudar de alguma maneira, se tu sair daqui com algum conhecimento novo, aí tu clica no gostei e compartilha para todas as pessoas que tu sabe que investem. Porque certamente esse conteúdo de hoje vai ajudar muitas pessoas a investirem melhor o seu dinheiro de forma mais segura, sabendo todos os direitos que tem, todas as garantias que tem para aproveitar. Certo? Então, justamente sobre isso que a gente vai falar, sobre corretoras de valores. A nossa aula vai ser a aula mais completa do YouTube. Anota aí, escreve aí, certo? E já falamos sobre a websérie, então qual o assunto que eu quero falar contigo hoje? Na verdade, toda pessoa que investe o seu dinheiro, ela investe por meio de corretoras de valores. A gente acha que a gente investe por meio do banco ou por meio de uma corretora, mas não. Todo mundo, mesmo sem saber, investe por meio de uma corretora de valores. Isso por quê? Porque existem as corretoras de valores dos bancos e existem as corretoras de valores independentes. Na verdade, quando a gente investe por meio do banco, quando a gente acha que está investindo por meio do banco, a gente está investindo por meio da corretora do banco, certo? Que é uma empresa diferente do próprio banco em si. E algumas pessoas investem por corretoras independentes, ou seja, por empresas, que eu já vou te explicar exatamente o que elas são, por empresas que não são ligadas a nenhuma instituição financeira, a nenhum banco, são corretoras independentes. Então, primeiro a gente tem essa categorização, corretoras dos bancos e corretoras independentes. Tá bom, Vinícius, entendi esse negócio aí, mas me explica exatamente qual a diferença entre as duas coisas. Vamos lá, qual a diferença entre a corretora do banco e uma corretora independente? Imagina que acredito que todo mês tu compre comida, tu tem que te alimentar todo dia, né? Então todo mês tu compra comida. Tu investir por meio do banco, ou na verdade, eu já estou pegando aqui, tu investir por meio da corretora do banco, tu tá mais ou menos indo no açougue. É a mesma coisa que tu ir no açougue, tá? Porque lá no açougue o que tu pode comprar? Carne. Só pode comprar carne, certo? Se tu estiver precisando, se tu estiver querendo comprar carne, material de limpeza, de higiene
E frutas, tu não vai conseguir encontrar tudo no açougue, tu vai ter que ir em outro lugar. Muito provavelmente tu vai optar em ir num supermercado. E é justamente isso que é uma corretora de valores, é um supermercado de investimentos. Por quê? Porque um banco ele só oferece, a corretora do próprio banco só oferece produtos de investimentos do próprio banco. Enquanto isso, uma corretora de valores, ela oferece produtos de investimento, alternativas de investimento de 20 bancos diferentes, de 30 bancos diferentes. E ainda possibilita que a gente invista em vários tipos de investimento que a gente não encontra nas corretoras dos bancos, certo? Então a gente tem uma diversidade, uma alternativa muito maior de investimento quando a gente vai lá e investe por meio de uma corretora de valores, certo? E esse é o primeiro quesito, o primeiro critério. Por quê? Porque na corretora do banco eu só consigo comprar carne, a mesma coisa que eu ir no açougue. Agora, se eu vou num supermercado de investimentos, aí eu consigo comprar várias coisas diferentes, consigo investir em vários tipos de investimentos diferentes, certo? E aí a gente tem, como toda escolha que a gente for fazer, a gente tem vantagens e desvantagens de cada escolha que a gente for fazer, certo? Então, entendido isso, o que é a corretora de um banco e a corretora e uma corretora independente, vamos para as vantagens das corretoras de valores independentes. A primeira vantagem é essa diversidade de investimentos. E, por exemplo, eu citei um caso aqui de que um banco ele realmente oferece somente os produtos de investimento do próprio banco, certo? A corretora do banco faz isso. Então, o que a corretora do banco vai fazer? Ela vai te oferecer para tu investir uma previdência privada de um fundo que é só do banco, que é do próprio banco, um CDB, que é do próprio banco, uma LCI, que é do próprio banco, uma LCA, que é do próprio banco, fundos de investimento que são geridos, são administrados pelo próprio banco, certo? Justamente porque eles ganham dinheiro, uma parte do que tu investe lá tu tem que pagar de taxas, né? E nos investimentos que tu não paga nenhuma taxa, como CDB, LCI, LCA, que são alternativas mais conservadoras de investir o teu dinheiro, justamente o que eles fazem? Tu empresta o dinheiro para o banco, ou seja, tu investe, eles pegam esse dinheiro e emprestam para outras pessoas que estão pedindo empréstimo ou financiamento. E é a partir daí que um banco ganha dinheiro, tá? Uma corretora de valores é diferente, porque uma corretora ela oferece CDB, LCI, LCA, esses investimentos que são dos próprios bancos. Uma corretora oferece de 20 bancos diferentes, de 30 bancos diferentes. Além disso, ela possibilita tu investir em títulos públicos, ela possibilita tu investir em ações. Alguns bancos não possibilitam isso, algumas corretoras de bancos não possibilitam isso. Elas oferecem outros fundos de investimento diferentes do que os bancos oferecem. Elas oferecem fundos de investimento de vários bancos diferentes, mas também de gestoras independentes, gestoras de recursos. O que é esse negócio aí? O que é gestoras de recurso? Uma gestora de recurso nada mais é do que pessoas que geralmente saíram do banco para montar o seu próprio negócio, para montar justamente um fundo de investimento. Porque a pessoa, ela viu, eu trabalhei em banco bastante tempo. Um cara lá, super experiente, trabalhou num banco bastante tempo e viu, opa, eu tô ganhando um salário aqui no banco, só que eu tenho capacidade de, como eu já criei nome, como eu já estou há vários anos investindo dinheiro do banco, várias pessoas viram que eu acertei vários movimentos, vários investimentos que eu fiz, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma empresa minha e vou dizer que eu vou lançar um fundo de investimento. E aí essa pessoa começa a divulgar e a captar dinheiro das pessoas, dos investidores que quiserem investir no fundo daquele camarada, daquela mulher que trabalhava no banco. E aí ele empreende, ele monta sua própria empresa, monta sua própria gestora de recursos para sim ele ganhar mais dinheiro com isso. Por quê? Ao invés dele receber um salário, ele como já confia no seu taco e já tem um certo nome entre os investidores no mercado financeiro, ele vai lá e cria uma gestora, cria a própria empresa dele de gestão de recursos. Assim ele ganha muito mais dinheiro. E o que acontece? Geralmente, quem é dono das gestoras de recurso, os maiores e melhores gestores de fundos de investimentos do Brasil, eles não estão nos bancos. Eles já saíram dos bancos e abriram seu próprio negócio. E o que acontece? Na maioria das vezes, os bancos eles não oferecem essa alternativa de investimento para quem é correntista do banco. Então, quando a gente investe por meio da corretora do banco, a gente fica bastante limitado somente ao que o banco e a corretora do banco querem ofertar para os seus clientes. E que não necessariamente são as melhores alternativas. Tá bom, Vinícius, mas espera aí, por que a corretora do banco não oferece isso? Porque o que acontece? Para um fundo de investimento, para ele ser vendido, seja por uma corretora, seja por um banco, eles pagam um rebate para essa instituição, certo? O que é um rebate?
o negócio é mais ou menos o seguinte, isso é totalmente regulado por lei. É o seguinte, corretora X, eu tenho um fundo de investimento e aí tu oferece na tua plataforma lá para os teus clientes, como tu tem acesso a vários clientes, e aí eu vou ter que pagar 2% do rendimento ao ano de todo o rendimento que a gente tiver, certo? E aí vários fundos de investimento oferecem isso para as corretoras e para os bancos. Só que o que acontece? Os fundos de investimentos bons, eles são famosos, eles não precisam pagar muito rebate, né, para justamente as corretoras quererem oferecer ou os bancos quererem oferecer o seu fundo de investimento. Então eles pagam muito pouco, um rebate muito pequeno aqueles fundos bons. O que os bancos fazem? Geralmente os bancos eles têm uma estrutura própria em que eles têm os próprios fundos de investimento. E eles só vendem os seus e aqueles fundos que oferecem os maiores rebates. Certo? Que um fundo que tenha que oferecer rebates grandes, ou seja, uma grande comissão para o banco vender aquele fundo para os seus clientes, é justamente um fundo que provavelmente é ruim, porque ele não é famoso, ele não tem um bom histórico. Então, geralmente, quem investe por meio das corretoras dos bancos fica limitado, tem opções limitadas e geralmente, via de regra, tem opções piores de investimentos, certo? Geralmente, não quero generalizar aqui, até porque eu não sei os produtos de investimentos de todos os bancos do Brasil, mas, via de regra, é assim. E as corretoras justamente entram nessa jogada como um supermercado de investimentos que oferecem aos investidores fundos de investimento de vários bancos diferentes e de várias gestoras diferentes, porque eles ganham na escalabilidade. O banco está mais focado justamente em ter os seus próprios fundos e mais focado em ganhar na quantidade que ele ganha de rebate, enquanto as corretoras preferem ganhar na escalabilidade. Oferecem vários fundos diferentes de investimento, dezenas, centenas de fundos a depender da corretora, que pagam rebates menores e, via de regra, aqueles que pagam rebates menores são aqueles que rendem mais com o passar do tempo e é justamente por isso que eles pagam rebates tão pequenos, certo? Então esse é o primeiro quesito, a primeira vantagem das corretoras independentes. A segunda vantagem é que as corretoras independentes, elas geralmente cobram taxas menores. Como assim cobram taxas, Vinícius? Quando a gente investe o nosso dinheiro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do investimento em ações. Se tu for investir o teu dinheiro em ações, toda vez que tu for comprar ou vender uma ação, tu vai ter que pagar uma taxa, que se chama taxa de corretagem, certo? Então, cada compra que tu fizer, eu quero comprar 10 ações das lojas Renner. Se eu mandei comprar e foi executada aquela compra das ações das lojas Renner, eu vou pagar uma taxa. Se agora eu quero vender, passou 3 meses, eu quero vender essa ação. Se tu mandar vender 5 ações, vai ser cobrado uma taxa. Aí passou 2 dias, tu manda vender de novo mais 5 ações, aquelas 5 que faltaram, vai pagar de novo essa taxa. Então, essa taxa de corretagem é uma taxa que a gente paga a cada compra ou venda de ações, certo? E aí os bancos geralmente eles cobram taxas muito maiores que as corretoras. Como vou te dar um exemplo clássico aqui. Por exemplo, o Banco Itaú, vou pegar um exemplo aqui do Banco Itaú. O Banco Itaú ele cobra R$10 por cada ordem de compra ou ordem de venda de ações, mais 0,3% do dinheiro, do valor que eu investi em ações, certo? Então, vamos pegar a calculadora aqui. Digamos que eu vá lá, vou investir R$10.000 em ações. Dei uma ordem lá de R$10.000 em ações, certo? 10 mil e ele vai me cobrar R$10 mais 0,3% do valor investido. Vezes, então eu vou pagar R$10 mais R$30. Nesse caso, eu vou pagar R$40, certo? Porque 30 é 0,3% de R$10.000 investidos. Então, nesse caso, eu vou pagar R$40 só para mandar comprar ações. Na hora que eu tiver que vender, eu vou ter que fazer esse pagamento de novo. Se as minhas ações tiverem se valorizado, eu vou ter que pagar mais taxa ainda. Tudo bem, se valorizou, é uma ótima notícia, mas eu pago bastante taxa. Então, nesse exemplo aqui, eu teria que pagar R$40 só para comprar R$10.000 em ações, tá? Um exemplo. Além disso, tem uma taxa que se chama taxa de custódia, que é uma taxa que também é cobrada pelo Banco Itaú, que é uma taxa que todo correntista da corretora do Itaú, ele justamente tem que pagar R$15,80 por mês, simplesmente para manter o seu dinheiro investido por meio dessa corretora, certo? Simplesmente para manter o seu dinheiro investido por meio dessa corretora. Enquanto isso, a corretora Clear, ela é taxa zero, ela não cobra taxa de corretagem e ela não cobra taxa de custódia, nenhuma taxa. Então, é exatamente o mesmo serviço, e a corretora Clear, por exemplo, não cobra nenhuma taxa, nem taxa de corretagem, nem taxa de custódia. Vinícius, tu é patrocinado pela corretora Clear? Não.
Eu não sou patrocinado por nenhuma corretora, por nenhuma instituição, por nenhuma empresa, nada. Eu prezo muito a minha independência. Na minha visão, essa é a única maneira que eu posso, eu me sinto confortável, não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas é a única maneira que eu me sinto confortável de vir aqui te ensinar, te ajudar a investir melhor, é se eu for 100% independente. Porque aí eu não corro nenhum risco de tu sequer imaginar que eu possa estar sendo influenciado por algum patrocinador ou alguma coisa. Não estou dizendo que os outros fazem isso, que eles falem o que as empresas que patrocinam eles dizem. Mas para eu me sentir bem, eu preciso ser independente. Já ofereci propostas, eu mostro inclusive na primeira aula da websérie do Investidor Sempre em Alta, essas propostas que eu recebi, mas eu não aceito, não importa a cifra, não importa o valor, eu não aceito porque eu quero e prezo sempre por ser 100% independente, certo? E aí, beleza, já entendi, o Itaú cobra taxa, a corretora Clear não cobra. Toda corretora é uma boa alternativa porque ela cobra poucas taxas? Nem sempre, nem sempre, a gente precisa ficar bem atento. Por exemplo, a corretora XP, ela cobra R$18,90 por cada ordem de compra ou venda de ações. Inclusive é um valor fixo maior do que do próprio Banco Itaú, do que a corretora do próprio Banco Itaú, que é de R$10, tem mais uma parte variável ali, mas a XP cobra R$18,90. Então se eu quiser comprar 10 ações diferentes, eu vou ter que pagar 10 vezes R$18,90, R$189 só como taxa. Simplesmente eu pego esse dinheiro, rasgo e boto fora no lixo, justamente para eu investir nessas ações. A corretora Rico, que é uma outra grande corretora do país, ela cobra entre R$7,50 e R$10. E um ponto interessante, a corretora XP, no próprio site dela, onde mostra os preços e custos, aparece bem pequenininho o valor de R$18,90 e aparece um numerozão bem maior lá, um numerozinho na verdade, que é e pouco, R$2 e pouco, depois vou deixar uma imagem aqui nesse momento. Ela coloca um valor bem menor como bem grande, só que é um preço que na verdade só paga aquelas pessoas que contratam pacotes de corretagem, que pagam R$500, R$1.000 para comprar e vender toda hora suas ações. O preço real está bem pequenininho, quase que escondido ali no valor de R$18,90, mas tudo bem. A gente não pode estar reclamando das coisas, tem que agir para tomar as melhores decisões, né? E sabe o que é mais curioso? O mais curioso é que eu peguei propositalmente esses 4 nomes: Banco Itaú, Corretora XP, Corretora Rico e Corretora Clear. Sabe por quê? Porque o Itaú, ele comprou 49% da XP, do grupo XP, certo? E o grupo XP Investimentos é dono também da Rico e da Clear. Então essas 4 instituições estão no mesmo conglomerado. E olha a diferença de taxas que uma cobra e outra cobra, certo? A corretora do Banco Itaú cobra taxa de corretagem, taxa de custódia, as outras corretoras não têm taxa de custódia, a corretora Clear é taxa zero, a XP cobra quase R$20 para cada ordem de compra e venda de ações, então é uma grande discrepância, sendo que se trata do mesmo conglomerado empresarial, certo? É bom a gente abrir o olho, porque algumas vezes a gente pensa, putz, o preço é mais alto e por isso é mais seguro. Nem sempre, a gente tem que entrar um pouquinho, ter um pouquinho mais de conhecimento, porque pode economizar muito dinheiro assim, principalmente quando a gente for olhar para o longo prazo, olhar vários anos de investimento, a gente pode economizar muito tomando essas decisões mais inteligentes, certo? Então eu entendi que a questão de diversidade de investimentos é um fator positivo e a questão de taxas menores também é um fator positivo, mas eu tenho que abrir o olho e olhar bem quais são os custos, quais são as taxas que a corretora cobra. Beleza, mas agora, Vinícius, eu quero saber em relação à segurança. Justamente a pergunta é essa: é seguro investir o meu dinheiro por meio de corretoras de valores independentes? Ou é mais seguro investir por meio de corretoras dos bancos? Uma corretora de valores, assim, tanto uma corretora quanto um banco, ele pode ser uma ponte, um intermediário financeiro. Uma corretora de valores é sempre, em 100% dos casos, é somente um intermediário, é uma ponte que liga um investidor aos investimentos, certo? Então, o que acontece? Quando eu, por exemplo, eu invisto meu dinheiro em ações ou invisto meu dinheiro em títulos públicos do Tesouro Direto, onde que fica o meu dinheiro? O meu dinheiro não fica na ponte, o meu dinheiro vai ficar guardado lá na B3, que é a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, que é a empresa que tem a responsabilidade de custodiar esse dinheiro, que é tanto investido em ações quanto é investido em títulos públicos do próprio Tesouro Direto. Ela tem essa missão de custodiar esse dinheiro.
Ou seja, se nesses casos eu estou investindo meu dinheiro em ações, eu estou investindo meu dinheiro em títulos públicos, digamos que aconteceu algum problema, como aconteceu com a Um Investimentos, por exemplo, alguns dias atrás, algumas semanas, que foi uma corretora que estava completando, diga ela estava completando 50 anos, essa corretora veio a falir. O que aconteceu com o dinheiro dos investidores, as pessoas que investiam por meio dessa corretora, tá? Que tinham dinheiro investido em ações e títulos públicos. Esse dinheiro se manteve investido em ações e títulos públicos. O que os investidores tiveram que fazer foi justamente fazer uma portabilidade dos seus investimentos para uma outra corretora, porque o dinheiro estava investido, o dinheiro estava lá na B3, lá na Bolsa de Valores, zero estresse, zero preocupação. Tá? Porque a corretora é somente uma ponte, é somente um intermediário. Agora, se tu pegou e investiu o teu dinheiro em produtos bancários, o que são produtos bancários, Vinícius? Por exemplo, em CDB, em LCI, em LCA, esses investimentos que os bancos oferecem, aí qual é o risco que existe? Se a corretora quebrar, eu perco dinheiro? Não. Por quê? Porque quando eu invisto nisso, o meu dinheiro ele está custodiado lá no banco que emitiu esse tipo de investimento. Então, digamos que eu investi num CDB, numa LCI ou numa LCA do banco ABC. Se eu investir num produto de investimento do banco ABC, o meu dinheiro está lá no banco ABC, certo? Se eu investir no banco XYZ, no investimento do banco XYZ, o meu dinheiro está lá no banco XYZ. Se a corretora vir a quebrar, vir a falir, o que acontece com o meu dinheiro? Nada, ele está lá investido. O único risco que existe é o próprio banco vir a falir. Se o banco vir a falir, aí eu tenho uma garantia, que é a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, certo? Mas, num cenário caótico, numa grande crise, pode ser que eu perca esse meu dinheiro investido. Por quê? O que acontece? No FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, ele é uma instituição privada que é formada pelos próprios bancos. Por todos os bancos do Brasil, essa é uma regra, tá? E aí esse FGC ele garante os investimentos, garante o dinheiro dos correntistas dos bancos que têm o dinheiro onde? Em conta poupança, em conta corrente, em CDBs, em LCIs, em LCAs, nas alternativas de investimentos dos próprios bancos que fazem parte do FGC, que são todos os bancos do Brasil, ele garante a devolução, ele garante até R$250 mil por CPF, por instituição financeira, certo? Então eu posso pegar o meu dinheiro e investir R$200 mil no banco A, 200 mil no banco B, 200 mil no banco C, e aí eu investi no meu dinheiro. Se o meu dinheiro vai rendendo com o tempo, digamos que chegue um momento que eu tenha R$250 mil em cada banco, ele vai rendendo, né? Então esses 200 mil viram 250 mil e veio uma grande crise sistêmica e vários bancos vieram a falir. O que acontece? Eu tenho a garantia da devolução, nesses casos de falência dos bancos, de um valor de até R$250 mil por CPF, então no meu nome, por instituição financeira. Então se eu dividir em vários bancos, em tese, eu estou assegurado. Se eu não dividir, investir R$300 mil no banco A, o que acontece? Se o banco vir a falir, o banco vir a quebrar, eu posso receber de volta 250 mil, os outros 50 mil eu perdi, infelizmente, porque a garantia é por CPF, 250 mil por CPF e por instituição financeira, e ainda tem um limite de resgate de até 1 milhão a cada 4 anos. Então, se eu tenho 1.250 mil reais, tá? 1.250 mil reais, e eu fui lá e investi 200 mil em 5 bancos diferentes e 250 mil em outro banco. Tá? Então eu tenho investimentos em 6 bancos diferentes. Digamos que veio uma crise e todos os bancos vieram a falir. Eu vou poder receber até R$1 milhão, respeitado o limite de 4 anos, certo? Mas não necessariamente, a missão dessa aula aqui não é explicar especificamente o Fundo Garantidor de Crédito, posso fazer uma outra aula. Inclusive deixe nos comentários, deixe no bate-papo aí se vocês realmente querem entender fundo completo, essa questão do Fundo Garantidor de Crédito, que eu posso fazer uma outra aula mais focada sobre isso. Mas o que acontece? Lá em 2008, lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? O FDIC, que é como se fosse o FGC americano, ele quebrou. Porque lá teve uma crise muito grande, a crise imobiliária, a crise do subprime em 2008 nos Estados Unidos, e 68 grandes bancos vieram a quebrar. E o FDIC não teve dinheiro para pagar todo mundo. É justamente o FGC, ele tem cerca de 3 a 13,5% de todo o dinheiro investido em investimentos dos bancos. Então, se realmente grandes bancos vierem a falir, o FGC pode não ter dinheiro para isso. Lá nos Estados Unidos, o FDIC é uma instituição pública, é uma estatal. Aqui no Brasil, o FGC é uma instituição privada, é uma autarquia, certo? Então, lá o que aconteceu? Em 2008,
O FDIC quebrou, mas como era uma estatal, o governo matou no peito e assumiu as contas do FDIC e pagou a conta de todo mundo, certo? Ele devolveu o dinheiro para todos os investidores. Só que aqui no Brasil é uma instituição privada. Será que o governo vai assumir essa bronca, tem condições de assumir essa bronca e bancar esse dinheiro, bancar esses valores e devolver o dinheiro para todo mundo, os bancos que possam vir a quebrar num cenário de crise que pode vir a acontecer? Não sei. Como eu não sei e não tenho certeza, eu prefiro não contar muito com isso. Então a gente tem que ter muito cuidado quando for investir em produtos bancários. Eu não invisto um centavo do meu dinheiro em produtos bancários. Tem vários outros vídeos, vou deixar depois aqui na descrição desse vídeo, vou deixar um vídeo onde eu falo por que eu não invisto em produtos bancários. E tu vai entender exatamente o meu racional, certo? E aí tu pode pensar o seguinte, tá, mas as corretoras, elas têm algum mecanismo de segurança? O que acontece se eu tiver algum problema com uma corretora? Eu sei que se eu investir num produto de um banco, em poupança, CDB, LCI, LCA, eu tenho o FGC, que em tese ele me garante R$250 mil por CPF, por instituição financeira. E as corretoras, tem algum mecanismo? Sim, na verdade poucas pessoas sabem disso, mas existe o MRP, que é o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos, que é um mecanismo que garante para os investidores a devolução de até R$120 mil por reclamação por qualquer prejuízo que o investidor tenha decorrente de alguma falha da própria corretora. Então, se tiver algum problema com a corretora, por exemplo, vamos colocar alguns exemplos aqui. Se, por exemplo, do nada eu tenho meu dinheiro, eu mandei o dinheiro para a corretora, eu não fui lá e investi, e do nada meu dinheiro está investido sem nem eu saber. Se eu tiver prejuízo com isso, eu posso solicitar o ressarcimento do valor de até R$120 mil. Se o sistema da corretora saiu do ar, eu queria vender uma determinada ação, naquele momento, eu não consegui vender porque o sistema estava fora do ar. Aí eu fui vender no outro dia e tive prejuízo, eu posso recorrer ao MRP para eu realmente ter esse ressarcimento de um prejuízo que eu tive por algum problema operacional da corretora. Então a gente tem essa garantia, só que poucas pessoas sabem que isso existe. Como que eu faço para acessar isso? Se tu colocar no Google MRP, já vai direto, o primeiro link que aparecer vai ser da BSM, da Bovespa Supervisão de Mercados, que é uma ala, é um setor da B3, da nossa Bolsa de Valores, que é responsável por regular o MRP, por regular todo o trabalho das corretoras. As corretoras são auditadas com frequência, tá? E é justamente essa Bovespa Supervisão de Mercados que supervisiona e coordena todo o trabalho do MRP, faz as análises dos pedidos de ressarcimento de recursos e assim por diante, certo? Então, quais são as vantagens de se investir por meio de corretoras de valores independentes? Vantagem número 1, diversidade de investimentos. Vantagem número 2, taxas menores, custos de transação menores. Vantagem número 3, tem todas essas vantagens e ainda tem o mesmo nível de segurança da gente investir por meio de uma corretora, de um banco. Certo? E além disso, tem a questão também da usabilidade, da experiência do usuário. Geralmente é muito mais intuitivo a gente investir por meio de uma plataforma de uma corretora, que nada mais é do que um site, tá? É muito mais intuitivo, é muito mais fácil da gente encontrar as opções ali, onde eu tenho que clicar cada coisa. As corretoras geralmente têm canal no YouTube com vários tutoriais sobre como eu faço para investir na plataforma da corretora no Tesouro Direto, como eu faço para investir em ações por meio da corretora. Então tem vários vídeos, vários tutoriais no canal do YouTube das corretoras. Tem todas essas vantagens aí. Tá bom, Vinícius, mas quais as desvantagens? Existe alguma desvantagem de se investir por meio de uma corretora? Na verdade, existe uma desvantagem, que é mais a questão da comodidade, né? Se eu tenho o meu dinheiro, digamos, se eu sou correntista do Itaú, é muito mais fácil para mim investir por meio da corretora do Banco Itaú, certo? Por quê? Porque eu não vou precisar transferir o dinheiro da minha conta bancária para minha conta numa corretora independente, porque está tudo dentro do Itaú ali, então tudo é muito mais fácil. Às vezes eu consigo geralmente eu consigo tirar direto da minha conta, direto para o investimento, certo? Quando eu vou investir por meio de uma corretora independente, eu tenho que fazer uma transferência, geralmente é uma TED, é uma transferência entre bancos, certo? Então eu pego o meu dinheiro que está na minha conta bancária e transfiro o meu dinheiro que está na conta bancária para minha conta que eu abri lá na corretora de valores. E aí tu pode pensar, tá, mas uma outra desvantagem é a tarifa do TED, eu tenho que pagar a tarifa para fazer essa transferência entre um banco e outro. Na verdade, eu não considero isso uma desvantagem porque a gente tem várias alternativas, né? A gente tem as contas digitais. Por exemplo, eu tenho uma conta digital no Banco Inter, é o banco onde eu sou correntista. E aí o que eu faço? Eu pego o dinheiro, eu tenho uma conta no banco tradicional, que eu utilizo mais
de forma recorrente, e aí eu pego, gero um boleto no Banco Inter, certo? Eu pago esse boleto do Banco Inter com a minha conta bancária do banco tradicional, e aí dentro de 1 dia, 2 dias úteis, o meu dinheiro já está lá na conta do Banco Inter. O Banco Inter, assim como outros bancos digitais que existem por aí, tá? Eles não, alguns deles, na verdade, eles não cobram taxa para tarifa, para essa transferência entre bancos. Não existe essa cobrança de tarifa. Então eu consigo passar meu dinheiro para a corretora de forma sem pagar nenhum tipo de taxa, nenhum tipo de tarifa. Por isso que eu não considero uma desvantagem, certo? Então, como desvantagem, a gente só vai ter o fator de comodidade mesmo. É o único fator. A gente tem várias outras vantagens e pouca desvantagem em investir em corretoras independentes. E aí tu pode estar pensando, tá bom, Vinícius, mas quais corretoras que tu utiliza? Porque eu entendi que investir por meio de corretoras independentes é interessante, tem mais vantagem, mas quais corretoras tu utiliza? Eu queria uma opinião mais embasada tua. E aí, o que eu vou te dizer? Eu gosto muito de realmente falar o que eu faço, porque mais importante do que tu me perguntar o que tu deve fazer é perguntar o que eu faço. Porque aí sim eu tô com a pedra em jogo. Aí sim tu vai conseguir ter um aprendizado muito mais real, né? Senão eu vou estar sendo um teórico aqui, vou estar dizendo faz isso, isso e aquilo. Ah, o que tu faz? Não importa. Não, vou te falar o que eu faço. Então, onde que eu tenho, em quais corretoras eu tenho conta aberta hoje? O dinheiro que eu pego e invisto em ações e em títulos públicos, isso eu faço em ações, fundos imobiliários e títulos públicos, esse investimento eu faço por meio da corretora Clear, que realmente é a corretora que tem taxa zero para tudo isso. Mas eu também invisto em dólar e ouro através de fundos de investimento. Isso eu faço por meio do BTG Pactual Digital, que é a corretora do banco BTG Pactual, só que não é um banco comercial. O BTG Pactual é um banco de investimentos, é o maior banco de investimentos, é uma outra categoria de banco. O maior banco de investimentos aqui do Brasil, certo? E ele tem uma corretora ligada ao banco, só que é um banco de investimentos, então a gente tem que diferenciar. O Itaú, por exemplo, é um banco comercial. O BTG Pactual é um banco de investimentos. E aí, as maiores vantagens, na verdade, as menores taxas são cobradas pelo BTG Pactual Digital para esses fundos de investimentos, que são ligados a ouro, que é uma forma indireta de eu investir em ouro, uma forma indireta de eu investir em dólar, mas eu garanto a valorização ou desvalorização tanto do dólar quanto do ouro, e também eu tenho um fundo de investimento DI que se equipara a um investimento ultraconservador, é tipo um investimento com uma poupança, certo? Só que rende mais. É tipo um investimento como o Tesouro Selic, que é o tipo de título público mais seguro, mais conservador que existe no nosso país, certo? É um investimento, na verdade, mais seguro que existe no nosso país, só que eu consigo uma rentabilidade a mais investindo num fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração que existe lá no BTG Pactual Digital. A grande vantagem que eu tenho é que para investir no Tesouro Direto a gente tem que pagar uma taxinha de 0,25% do valor investido. Quando eu invisto nesse fundo com taxa zero, esse tipo de fundo específico, ele investe todo o seu dinheiro no próprio Tesouro Selic, só que ele não cobra taxa de administração, ele cobra taxa zero de administração. Com isso eu tenho a mesma rentabilidade, só que não pago taxa. No final das contas eu consigo uma rentabilidade um pouco maior, porque eu não preciso pagar essa taxa que o próprio Tesouro Direto cobra, tá? Então essas são as corretoras que eu utilizo. Tá bom, Vinícius, como que eu faço então para abrir uma conta em uma corretora? O que eu preciso ter? Como que é o processo? Como que eu faço? Vamos lá. O que tu precisa ter para abrir uma conta em uma corretora? Tu precisa de um documento oficial com foto, pode ser RG ou CNH, certo? Tu precisa de um comprovante de residência, tá? E tu vai precisar de uma conta bancária, certo? Porque aí tu vai entrar no site da corretora que tu escolher, tá? E lá tu vai clicar em abra a sua conta. E aí tu vai começar a preencher. Tu vai ter que preencher os teus documentos. É um processo totalmente gratuito, 100% online e muito rápido. Em menos de 10 minutos tu consegue abrir a tua própria conta na corretora. E lá tu vai ter que colocar todas essas informações, os teus documentos, vai ter que colocar as tuas informações justamente de residência, o teu endereço, e também tu vai ter que colocar os teus dados bancários, tá? Como assim dados bancários? Como é que assim? Como que é isso? Não pode ser golpe isso? Não, pode ficar bem tranquilo, pode ficar bem tranquila, porque o que acontece? A gente tem que inserir os dados bancários. Que dados bancários são esses? Número do banco ou nome do banco, a maioria oferece essa opção de colocar o nome do banco, onde a gente tem uma conta bancária, o número da agência, o número da conta, colocar lá se é conta corrente ou conta poupança, e a corretora pede isso, nunca vai pedir a senha, tá? Nunca vai pedir o código de segurança do cartão de crédito, nada disso, mas ele pede para a gente cadastrar uma conta como medida de segurança. Isso por quê? Porque a gente só vai conseguir mandar dinheiro para a corretora
por meio dessa conta que a gente cadastrou justamente no momento que a gente fez o cadastro, que a gente abriu a nossa conta na corretora. Então eu só consigo mandar dinheiro para a corretora a partir dessa conta. Eu só consigo resgatar dinheiro que eu tenho investido lá na corretora, se eu quiser resgatar, só consigo resgatar para essa conta. Essa é uma medida de segurança que faz com que, caso hackeiem a minha conta, roubem a minha senha da corretora, ninguém consegue roubar meu dinheiro. No máximo, o que vai acontecer? A pessoa vai entrar na minha conta, vai vender os investimentos lá e vai sacar para minha própria conta no meu CPF, vai cair para mim. Então, nesse caso, ela teria que roubar a minha conta tanto da corretora quanto da minha conta bancária. Então, esse risco de eu perder meu dinheiro, de alguém me roubar, de alguém me hackear, é super reduzido. É por isso que eles pedem esses dados bancários. Inclusive, na gravação dessa aula aqui, eu vou colocar um passo a passo, eu vou mostrar diretamente da tela do meu computador como que tu faz para abrir a tua própria conta numa corretora de valores. Que em menos de 10 minutos tu consegue abrir a tua conta numa corretora de valores e em menos de 10 minutos tu consegue estar pronto já, a conta aberta, pronto para fazer novos investimentos. Então agora eu vou te mostrar como a gente faz uma abertura de uma conta em uma corretora na prática. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui www.clear.com.br e eu vou acessar o site da corretora Clear. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu não tenho nenhuma ligação com nenhuma instituição financeira, seja banco, seja corretora, nada. É que eu utilizo a corretora Clear para investir o meu próprio dinheiro, a maior parte do meu dinheiro está investido por meio dessa corretora e simplesmente por isso eu vou te mostrar como abre uma conta, como a gente abre uma conta nela. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui em Abra Sua Conta. Aí eu vou ser redirecionado para essa página aqui, onde eu tenho que preencher nome completo, e-mail, CPF, data de nascimento e o telefone celular. Estando com tudo preenchido, eu vou clicar em Próximo. Aí eu vou ser redirecionado para essa página aqui, onde eu vou ter que colocar os meus documentos. Então eu vou ter que selecionar qual documento que eu quero preencher aqui, se é o RG, se é a CNH ou se é um Registro Nacional de Estrangeiro. No meu caso eu vou escolher a CNH e aí eu tenho que colocar os dados do documento oficial com foto. E preencher aqui esses campos. Quais são esses campos e o que quer dizer cada um deles? Primeiro, sou uma pessoa vinculada a XP Investimentos, considerando todas as filiais da XP. Sou US Person. Aqui embaixo já tem uma explicação pra gente. O termo cidadão norte-americano, US Person, abrange as seguintes condições: possuir cidadania ou residência norte-americana, ter nascido nos Estados Unidos, possuir endereço nos Estados Unidos, ter permanecido por mais de 180 dias lá nos Estados Unidos, ter algum vínculo societário com alguma instituição americana ou possuir qualquer patrimônio mantido nos Estados Unidos. Se sim, eu marco essa caixa aqui. Se não, eu deixo ela desmarcada. Próxima opção, sou uma pessoa politicamente exposta. Se tu tiver algum tipo de relação com política, acessa essa instrução aqui da CVM para ver se tu te enquadra nessa situação. Se não tiver nada a ver com isso, deixa essa caixa desmarcada. E essas duas caixas de baixo são se a gente gostaria de receber oportunidades e notícias sobre investimentos por e-mail, o que eu não quero receber, por WhatsApp, o que eu também não quero receber. Vinícius, não sei o que é o código de segurança da CNH. Se tu tiver alguma dúvida, é só vir nesse ponto de interrogação do lado que ele mostra exatamente o que é, certo? Todos os campos. Com todos os dados preenchidos, eu clico em Próximo. Após isso, eu sou redirecionado para essa página aqui, onde eu tenho que preencher meus dados bancários. O que eu tenho que preencher aqui? O número do banco, o tipo de conta que eu tenho, se é conta corrente, poupança, os dados da minha conta bancária, agência, sem o dígito final, ou seja, composta por 4 números, conta corrente, dígito da conta, qual é a minha renda mensal, quanto que eu tenho em aplicações financeiras. Lembrando, qualquer dúvida é só vir aqui nas interrogações. Se eu tenho algum outro tipo de rendimento, se eu tenho bens imóveis, se eu tenho bens móveis e assim por diante. Logo abaixo eu preciso preencher qual a origem dos meus recursos que eu vou investir. Se é de rendimentos oriundos de ocupação profissional, herança, doação e assim por diante. E em quais áreas eu pretendo investir na Clear. Eles pedem para que a gente responda essa pergunta. Com tudo preenchido, a gente clica em Próximo. Aí a gente vai para uma página de ocupação profissional, onde a gente tem que colocar todos os nossos dados profissionais no cadastro. Depois de tudo estar preenchido, é só clicar em Próximo. E pronto, cadastro finalizado. Aqui diz o seguinte: seus dados estão em análise e você está a um passo de começar a operar com a Clear Corretora. Se seus dados forem aprovados automaticamente, você receberá seu login, que é o próprio CPF, uma senha e uma assinatura eletrônica, e estará pronto para começar a investir. A senha serve para acessar a conta na corretora. A assinatura eletrônica é mais uma medida de segurança, que serve para eu confirmar ou não cada investimento que eu for lá e fizer depois que eu logar na minha conta na corretora.
Enviaremos uma resposta em até 48 horas úteis. Isso por quê? Porque todos esses dados, as corretoras, elas cruzam com os dados da Receita Federal. E caso seja necessário, você receberá um e-mail solicitando a cópia de alguns documentos. Em caso de não recebimento, pedimos que verifique a lixeira ou caixa de spam. Então, talvez, se o cruzamento de dados com a Receita Federal não der certo, eles podem pedir a cópia do documento oficial com foto e também um comprovante de residência. E rolando a página aqui logo abaixo, a gente já vê que eles pedem o preenchimento de um formulário para a gente descobrir o nosso perfil de investidor, conforme os critérios da própria corretora. Depois tem as orientações para a gente fazer uma transferência para começar a investir por meio da corretora, que tem todo o passo a passo. E depois tem uma propaganda deles aqui, eles pedem uma avaliação. Eu fiquei satisfeito, foi extremamente rápida essa abertura de conta, então vou dar uma nota máxima aqui. E agora eu te faço uma pergunta, tu tem alguma conta aberta em uma corretora de valores? Se tu tem uma conta aberta em corretora de valores, tu investe por meio da corretora de valores, qual é a corretora onde tu investe o teu dinheiro? Deixa nos comentários aqui embaixo justamente para a gente saber e tu passar essa experiência que tu tem nessa corretora, porque pode fazer com que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer essa corretora, que quem sabe tu esteja gostando, ou mais ainda, vou fazer mais uma pergunta para ti. Tu já teve algum problema com alguma corretora? Deixa aqui embaixo, porque assim a gente ajuda a nossa comunidade de investidores sempre em alta a estarem sempre atentos e ligados no que está acontecendo. Então, se tu estiver satisfeito ou satisfeita com a corretora que tu utiliza, coloque aqui embaixo. Se tu já teve algum problema, coloque aqui embaixo também e nos diz se tu conseguiu resolver, como tu resolveu, se tu conseguiu recorrer ao MRP, a BSM, a Bovespa Supervisão de Mercados, para a gente realmente saber se tudo isso está funcionando e a gente pode trocar esses feedbacks e a nossa comunidade crescer e cada vez ficar mais forte, certo? Então, nesse momento, esse é o momento dos novatos. Esse é o momento dos novatos. Se tu realmente curtiu, tu que é novato, se tu realmente curtiu essa aula, se tu aprendeu algo novo, se fez sentido o que eu te falei aqui, se tu tá saindo com um conhecimento diferente, um conhecimento novo, tá saindo dessa aula melhor do que tu começou, o que eu peço para ti agora? Deixa o teu like aqui embaixo e compartilha essa aula com outras pessoas que precisam ouvir isso, que talvez estão nessa barreira de sair, tirar seus investimentos do banco, que não é uma forma tão eficiente de investir, e migrar para uma corretora de valores independente, porque tem muito mais vantagens do que desvantagens fazer isso e tem o mesmo nível de segurança. E se porventura tu é das antigas, já assistiu pelo menos uma aula minha, chegou aqui pela metade e não deixou o teu like, não compartilhou ainda, vai agora, deixa o teu like se tu aprendeu algo novo, se fez sentido para ti e compartilha com as pessoas que precisam entender qual essa dinâmica das corretoras, como abrir uma conta, nível de segurança, tudo isso, certo? Vou pegar aqui as dúvidas e perguntas, vamos ver. Boa noite, Adriano, boa noite. Diogo, Banco Inter tem home broker e também algumas opções de investimentos. Na sua opinião, nas corretoras são mais simples e tem mais opções que a do Banco Inter? Eu só tenho do Banco Inter. Diogo, se tu está satisfeito com o Banco Inter, zero estresse, sem problema, certo? Eu não tenho conta, não conheço a conta da corretora do Banco Inter. Mas se tu está satisfeito, se as taxas são baixas, se tem todas as oportunidades de investimento que tu procura, não tem problema nenhum, certo? Qual corretora home broker tu usa? Tem uma parte da aula que eu falo justamente sobre isso, exatamente sobre isso. Eu falo as duas corretoras que eu utilizo e para que eu utilizo. Estou usando um simulador para ver como me saio. Nenhum conhecimento é melhor que o campo de batalha. Tá? O simulador ele te ajuda, mas a melhor coisa, se tu quer uma sugestão, se tu aceita uma sugestão minha, a melhor coisa que tu pode fazer para efetivamente aprender a investir é colocar a tua pele em jogo, é colocar o teu pé na água, colocar o dedinho na água. Investe pouco dinheiro, pega R$10 e investe no que tu quer investir, tá? Mas ficar só no simulador, tu não tá com a pele em jogo, sabe? Tu não toma as decisões da forma que tu tomaria se tu estivesse com o teu dinheiro ali. Então tu acaba não aprendendo perfeitamente. Então é melhor começar com pouco dinheiro e investe aquele dinheiro que tu pode perder, inclusive, só para tu testar e ver como tu te sente, tá? Então pouco dinheiro, R$10, R$20, R$30. Mas o simulador muitas pessoas ficam presas no simulador e o melhor aprendizado vem com a prática. Pode ter a maior certeza do mundo disso. Moneymaker. Pô, pega essa. Isso aí. Hashtag Moneymaker. Isso aí. Hashtag Moneymaker.
é essa a hashtag de hoje. Então o que tu faz agora? Não quebra a nossa tradição. Se tu estiver assistindo essa aula no computador, tira uma foto agora, nesse momento. Se tu estiver assistindo por meio do celular, tira um print, posta nos stories, coloca a hashtag Moneymaker, me marca lá que eu vou repostar esses teus stories. Isso vai fazer com que mais pessoas venham aqui assistir essa aula e aprendam de uma vez por todas tudo sobre corretoras de valores e consigam investir melhor o seu dinheiro, ter mais vantagens com isso. Certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma aula ao vivo, nossa aula ao vivo número 33. E é isso aí. Vamos lá, nos vemos na websérie.